Como dizia uma amiga minha, professora de português, bom dia, boa tarde, boa noite. Canal História em um Instante, professor José da Costa, ajuda o canal compartilhando o vídeo. Estamos falando sobre a história da riqueza do homem. O livro do Leo Huberman, História da Riqueza do Homem. O livro que é uma riqueza. Veja bem, quem faz o curso de História, quem fez ou quem irá fazer, ou Ciências Sociais, o próprio curso de Economia, Geografia, Filosofia, inevitavelmente vai se encontrar com o Leo Huberman, História da Riqueza do Homem. Eu já fiz 3 vídeos sobre este livro, tem uma playlist, livros, tá lá, este é o 4º vídeo. Capítulo 17, vamos nos deter hoje sobre o capítulo 17 da História da Riqueza do Homem. Veja bem, gente, o século XVIII é o século do surgimento do liberalismo econômico. Foi uma reação ao mercantilismo dos séculos 17, 16, 15. Eu explico o que foi o mercantilismo no vídeo passado. Foi uma teoria econômica aplicada por países europeus, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, para enriquecer o país, e tem algumas características que eu explico lá no vídeo. Você vá nos demais vídeos, assista, porque você vai enriquecer muito. Então, o século XVIII começa aí o liberalismo econômico. Adam Smith, a fisiocracia. Os fisiocratas diziam que a riqueza de um país está na terra, na agricultura. Basicamente, o liberalismo econômico, liberalismo vem de liberdade, é uma reação contra o mercantilismo, contra as regulamentações do mercantilismo, os entraves, as restrições, os monopólios mercantilistas. Então, fisiocracia, Adam Smith, o próprio Malthus, que nós vamos falar dele daqui a pouco, Malthus, o David Ricardo, foram Adam Smith, David Ricardo, o Malthus, né? Eles foram economistas aí da chamada escola clássica, século XVIII. Essa escola clássica ela foi muito influenciada pelo contexto da sua época. Na época, século XVIII, principalmente o XIX, tinha-se uma ideia do inevitável, o idealismo, o positivismo, o próprio socialismo, as leis de Newton. Então, tinha aquela ideia do inevitável. A história, ela é inevitável. Existem leis de progresso, ordem e progresso, existem leis de progresso. Então, essa ideia essa ideia filosófica permeava o mundo de então. Século XVIII, século XIX, a ideia de progresso, idealismo, positivismo, próprio socialismo. Tenho vídeos sobre isso na minha playlist Filosofia, explicando idealismo, socialismo, positivismo, Hegel. Quando chega no século XX, a Primeira Guerra Mundial vai dar um golpe nessa ideia do inevitável, do progresso. Que progresso é esse? Se houve uma guerra tão terrível como a Primeira Guerra Mundial. Aí essa filosofia entra em crise. Aí surge o existencialismo, que vai dizer basicamente o seguinte: o ser humano é um ser aberto, de existência aberta, de liberdade, de decisão, de contingência, do pode ser, pode não ser. Só que essas leis naturais, das ciências naturais, lei da física, por exemplo, lei da gravidade, né? Começaram a ser aplicadas nas ciências sociais, que foi um erro. Por quê? Porque as leis naturais estão aí nas ciências naturais, leis da física,
o Galileu Galilei, lei da gravidade, beleza, tranquilo, tudo bem. Só que essas leis naturais, quando aplicadas nas ciências sociais, tem um problema. As ciências sociais, história, geografia, sociologia, própria filosofia, enfim, as ciências sociais, elas são, digamos assim, ciências do ser humano. Então não se pode aplicar leis naturais às ciências sociais, que é a ciência do ser humano. O ser humano é um ser livre, um ser de abertura, um ser de possibilidades, um ser de contingência, do pode ser, pode não ser. Então o ser humano é isto. O ser humano é isto. Homem, mulher, criança, velho, ser humano. Ele é um ser de possibilidades, de decisões, de contingência. Então as ciências sociais, as leis das ciências naturais, eu não estou dizendo que as leis das ciências naturais estão erradas, claro que não. Só que elas não podem ser aplicadas nas ciências sociais, porque as ciências sociais já diz tudo, tem a ver com sociedade, tem a ver com o ser humano. E ela não pode ser engaiolada por leis. Então as leis inevitáveis das ciências naturais não pode ser colocada nas ciências sociais, porque o ser humano é um ser aberto. É isso que diz, por exemplo, o existencialismo, tem um vídeo aqui sobre isto, que vai dar resposta exatamente à crise gerada ali após a Primeira Guerra Mundial, e essa ideia do inevitável. E as leis, essas leis clássicas, Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, foram aplicadas na economia clássica, nas ciências, na economia, na ciência chamada economia clássica, na sociedade. O que foi um erro. Então, se dizia o seguinte, por exemplo, Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, o Adam Smith dizia o seguinte, existem aí as leis naturais, não só ele como os economistas da época, os clássicos, e não podem ser aplicadas na questão trabalhista, por exemplo, da economia, da indústria. Então, para ser bem simples, o Estado não pode interferir numa questão de jornada de trabalho. Isso é uma questão natural, vai se resolver naturalmente. O Estado não pode interferir na questão do salário dos trabalhadores. Isso é uma lei natural, vai se desenvolver naturalmente. Necessária a divisão do trabalho, necessária a especialização. É necessário, sim, um egoísmo do dono de empresa, de um burguês, de um capitalista, porque é um egoísmo que vai em busca de lucro, que vai beneficiar toda a sociedade. O Estado não tem que intervir aí. Isso é uma lei natural. No máximo, o Estado intervém protegendo a propriedade privada, mantendo a paz, mantendo a ordem, a paz. Mas não adianta o Estado intervir na questão trabalhista. 16 horas por dia, Revolução Industrial, século XVIII. Não, isso aí naturalmente vai se resolver. Questão salarial, salário pequeno, minguado, miserável de um trabalhador, vai se resolver naturalmente, não adianta, é inútil. Existem leis naturais na economia. Foi a justificativa ideológica tudo que na época os industriários, os comerciantes, os burgueses queriam para justificar a sua opressão. Os sindicatos não comeram isso. Os sindicatos se organizaram, continuaram a luta por melhores salários, melhores leis trabalhistas, redução da jornada de trabalho, tiveram sucesso, fruto, como ainda hoje temos aí a luta sindical, etc., e que tiveram, e que muitas leis trabalhistas surgiram exatamente por conta das lutas dos sindicatos. Mas a ideia basicamente era esta. O Thomas Malthus, antes disso, dizer aqui uma frase do Léo Huberman. Boa notícia para os ricos. Esse pensamento dos economistas clássicos era uma boa notícia para os ricos, que podiam dormir em paz e dizer, se é uma lei natural, eu vou dormir com a consciência tranquila. Em geral, também se dizia o seguinte, o salário aumenta devido a uma lei natural. Se tem muito trabalhador,
o salário diminui. Se tem pouco trabalhador, o salário aumenta. Isso é a lei natural, não tem que mexer. O Estado não tem que intervir. Lutar por melhores salários é inútil, porque a lei natural. Então, eis aí o erro de colocar leis naturais nas ciências sociais. Eis aí o erro. Mas serviu de justificativa ideológica. Serviu de justificativa ideológica. Estou dizendo que aqui o Adam Smith era mau, era bom, era perverso, David Ricardo, Thomas Malthus. Estou dizendo que eles foram excelentes escritores e economistas, mas que os seus escritos serviram de justificativa ideológica para a Revolução Industrial na época, pagando aí salário pequeno e jornada de trabalho muito alta. Foi aí uma teoria econômica que baseou a Revolução Industrial. O Thomas Malthus, ele dizia o seguinte, que em geral existe uma lei natural em que a produção de alimento vai crescendo de forma aritmética. E a produção e a população cresce de forma geométrica. Veja o que diz na página aqui 182, Léo Huberman. Quais são as causas profundas que fazem a miséria da humanidade? Preste atenção nessa questão. A resposta de Malthus é que a população aumenta mais depressa do que o alimento para mantê-la viva. O resultado, haverá uma época que o número de bocas será muito superior ao alimento existente para alimentá-las. População não controlada aumenta numa razão geométrica. A subsistência aumenta apenas em proporção geométrica. Assim, a razão pela qual as classes trabalhadoras eram pobres, disse Malthus, não estava nos lucros excessivos, mas no fato de que a população aumenta mais depressa do que a subsistência. Boa notícia para os ricos, continuou Léo Huberman, de que os pobres eram únicos culpados de sua pobreza. Então, simples entender, né? O Thomas Malthus, ele simplesmente diz, olha, a população aumenta muito, a oferta de alimento não acompanha isto, então existe fome, pobreza e miséria por conta disso aí. Naturalmente, existe uma guerra aqui, uma epidemia ali, vai regulando, matando as pessoas e por aí vai. Olha a justificativa ideológica. É como hoje alguém dizer, é pobre, é miserável, tem 10 filhos, 12 filhos, por isso que está sofrendo, né? Ou seja, não tem uma causa social por trás, não tem uma injustiça social por trás, não tem um acúmulo de riqueza por trás, não tem uma má distribuição da riqueza por trás, não. É porque o cara é pobre e tem 10 filhos, 12, então a culpa é dele. Por incrível que pareça, foi isso que Thomas Malthus falou. Estou dizendo que ele era mau, que era perverso, que era bom, que era ruim. Estou dizendo que a justificativa ideológica dele é esta e que os economistas, e ele como economista, que os industriais na época pegaram e colocaram para si esta justificativa ideológica. Então, este é o capítulo 17 do livro História da Riqueza do Homem, do Léo Huberman. O liberalismo econômico, com suas leis naturais, de forma errada, aplicar leis naturais nas ciências sociais está erradíssimo, dando aí a justificativa ideológica para salários baixos, jornada de trabalho alta e para o enfraquecimento do movimento sindical, que não se deixou comer por esses argumentos ideológicos. Mais adiante, pretendo fazer mais alguns vídeos, porque ainda tem alguns capítulos, se eu não me engano tem até o 22, eu estou no 17. Em todo caso, fiz 4 já sobre o História da Riqueza do Homem. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Os vídeos não vão substituir o livro, mas evidentemente tem muito detalhe aqui que eu coloco do livro, aqui no vídeo, nos vídeos, e você vai entender, vai compreender. Passe adiante a um professor, a um aluno, faça um comentário e ajude o canal a crescer compartilhando o conteúdo. Professor José da Costa, o canal é
História em um instante, não sei se aparece, acho que agora aparece aí para vocês. Um abraço, até o próximo vídeo.